Trump está negando as alegações de que ele teria aprovado os ataques de Israel ao campo de gás South Pars. Mas pela sua experiência em Washington, isso poderia mesmo acontecer de o presidente dos Estados Unidos não saber de um ataque assim? Não, isso é um absurdo. E claro, o primeiro-ministro teve o cuidado de não repetir essa afirmação de que o presidente não sabia. Ele afirmou que Israel agiu sozinho, indicando ser uma operação israelense, mas não respondeu se o presidente sabia. Olha, eu trabalhei no Pentágono durante tempos de guerra. Gerenciei o escritório de política para o Oriente Médio durante todo o ano de 2024. Isso incluiu períodos em que os militares de Israel e dos Estados Unidos estavam operando juntos para defender Israel de ataques iranianos, e depois em apoio à resposta de Israel a esses ataques. E os relacionamentos que foram construídos entre os comandantes das FDI e seus colegas no Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, são tão profundos e tão próximos, e tão baseados na confiança, Que quando esses militares estão operando tão próximos como estão agora, em uma campanha conjunta, simplesmente não há possibilidade. Apenas para evitar conflitos, para garantir que todos estivessem seguros e que não houvesse aeronaves voando no mesmo espaço aéreo ou aeronaves no local do ataque. Simplesmente não há como essa informação não ter sido compartilhada. Isso seria feito para evitar conflitos e de relacionamento. E se foi compartilhada com os militares, teria sido compartilhada com o presidente. Ele sabia que isso foi relatado mais cedo naquele dia, antes de negar, e que autoridades americanas confirmaram o conhecimento dos Estados Unidos. E por isso, não sei por que ele achou necessário fazer isso, a não ser que ele tenha visto a escalada que isso produziu. Provavelmente foi um ataque imprudente, porque realmente provocou a escalada do ataque iraniano ao campo de gás do Catar. Bem, você disse que há uma janela estreita para desescalar, evitando novos ataques à infraestrutura energética na região. Perdemos essa janela? Como isso pode ser desescalado exatamente? Bem, na verdade, o tweet do presidente, mesmo contendo aquela falsidade, talvez contenha as sementes desse potencial de desescalada. Ele realmente contém um aviso ao Irã de que, se tomar novas ações contra os campos de gás do Catar, os Estados Unidos vão bombardear o campo de gás South Pars, que pertence ao Irã. E isso foi atingido pelo ataque israelense. Também há uma dúvida sobre se os Estados Unidos podem tomar alguma medida para apreender ou atacar o terminal de petróleo da ilha de Karg. Atingiu instalações militares, mas não as de petróleo, que são parte importante da exportação do Irã. A ideia de que o Irã poderia manter isso, que os Estados Unidos poderiam colocar em risco a indústria petrolífera iraniana se o Irã continuar com seus ataques. Ataques totalmente injustificados e infundados contra alvos da indústria de petróleo do Golfo. Os estados têm sido não combatentes nesta guerra. Isso pode impedir que o Irã avance mais e representar uma desescalada parcial. Não encerrará a guerra. Isso não garante a abertura do Estreito de Hormuz, questão importante que precisará ser tratada. Mas talvez consigamos evitar alguns dos piores efeitos econômicos de ter a indústria do petróleo dos dois lados em chamas e em cinzas. Embaixadora, vamos ampliar a visão por um instante, pois já se passaram quase 3 semanas da Operação Fúria Épica. Como seria uma vitória para o presidente dos Estados Unidos atualmente? Acho que o presidente tem 2 caminhos possíveis, e nenhum deles é uma vitória clara ou totalmente atraente, mas são as opções disponíveis. Ele poderia ter declarado vitória na segunda semana da guerra, mas agora, com o bloqueio do Estreito de Hormuz, não acho mais possível. Uma opção é ainda assim, de certa forma, declarar isso. Os objetivos militares de degradar as capacidades militares do Irã, os drones, os mísseis, as instalações nucleares, a marinha, as defesas aéreas, basicamente já tinham sido alcançados. Os Estados Unidos estão prontos para encerrar a guerra, manter o Irã enfraquecido e monitorar de perto suas instalações nucleares. Buscar a diplomacia e, se preciso, outros meios para garantir que essas instalações não sejam usadas para um avanço nuclear. O problema é que o Irã pode não aceitar essa declaração de fim da guerra e seguir atirando no Golfo ou bloqueando o Estreito de Hormuz. Depois disso, você precisaria trabalhar para reduzir a tensão e permitir o fluxo do transporte marítimo. Mas o Irã, o regime sobreviveria. Enfraquecido, mas com certeza sobreviveria.
O caminho alternativo é seguir em frente agora com uma campanha militar para garantir que o Estreito de Hormuz esteja aberto para navegação livre. E isso pode levar semanas para posicionar todos os recursos militares, os recursos navais, os navios caça-minas, degradar o suficiente das capacidades do Irã na costa, que podem ameaçar com mísseis ou drones os navios que passam pelo estreito, conseguir que os aliados contribuam com os navios que puderem. Então isso pode levar semanas, durante as quais o Irã poderia continuar bloqueando o estreito, atacando no Golfo. Hoje o petróleo está a $111 o barril, e poderíamos continuar assim ou até mais alto por muitas e muitas semanas, antes de saber se tivemos sucesso em abrir o estreito. Nesse período, talvez enfraquecendo ainda mais o regime, esses são os caminhos que vejo. Não há sinal de que o regime vá colapsar em breve. Obviamente, isso pode acontecer, mas não há como realmente planejar para isso. Então, acho que essas são as opções que o presidente tem no momento. Embaixador Dan Shapiro, sua análise é muito valiosa para os acontecimentos atuais na região. Obrigada por estar conosco na I24 News English esta noite. Obrigado.